Ok, senhores, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, no nosso estatuto, certo? Dessa vez aqui a gente já vai para a parte final do estatuto. Essa aula de hoje a gente vai estar falando aí sobre os artigos finais do estatuto, mas que não é porque está no fim que deixa de ser relevante para sua prova, não. Eu, durante o caderno de treino, tive o cuidado de destacar dessa parte final os principais assuntos para você responder, treinar, papirar, ler e absorver esse conteúdo. E aqui vou responder com você as questões mais quentes, por assim dizer, né? As questões mais pulsantes que possivelmente podem cair na sua prova, ok? Deixa eu abrir aqui o material da gente, certo? Deixar aberto aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo, ok? Bora lá. Eu quero começar com os senhores aqui respondendo a questão 120. A questão 120, você está com o seu caderno de treino aberto aí, deve estar vendo ela, certo? É uma questão que pergunta sobre a possibilidade, os trâmites da prisão do policial militar. Ela pergunta em que situações o policial militar pode ser preso por autoridade policial civil. E é justamente a disciplina do artigo 156 do nosso estatuto que vai dizer pra gente como se dá essa prisão do policial militar. Situação extremamente chata, né? Não desejada, mas que a gente precisa saber. Em especial você que vai ser graduado, vai ser sargento, precisa conhecer essa disciplina para que, caso seja instado a responder algum tipo de questionamento nesse sentido, não titubeie e tenha conhecimento pleno sobre o que a legislação fala, certo? O artigo 156 fala o seguinte, pessoal: somente em caso de flagrante delito ou em cumprimento de mandado judicial, o policial militar poderá ser preso por autoridade civil, ficando esta obrigado a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, só podendo retê-lo em independência policial civil durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Então, constitui uma prerrogativa policial militar, coloca isso na sua cabeça, a possibilidade, ou melhor, o direito de ser preso por autoridades militares. Contudo, o estatuto ressalva para as seguintes situações. Anote isso. Somente em caso de flagrante delito ou em cumprimento de mandado judicial, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial civil. Então, nós temos duas situações que são exceções à regra de prisão por autoridade militar. Quais são elas? Caso de flagrante delito e cumprimento de mandado judicial. Sendo que a lei ela é categórica ao afirmar que somente poderá reter o policial militar, a autoridade civil, o tempo necessário, certo? Para entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, certo? E essa retenção tem que ser o tempo suficiente para a lavratura do documento do flagrante. Então, o que é que você precisa entender para a sua prova? Prisão de militar, a regra é que seja por outro militar, ok? Contudo, há exceções, onde o militar pode ser preso por autoridade civil. Quais são essas exceções, professor? Caso estejamos numa situação de flagrante delito, ou caso haja determinação judicial através de mandado, sendo que a pessoa que vai efetuar o flagrante ali na autoridade civil, ela só tem o direito de permanecer com esse militar sob a sua custódia o tempo necessário à lavatura do flagrante, devendo imediatamente, certo? Imediatamente entregar a autoridade militar mais próxima. Então a gente já tem conseguido responder a questão 120. Em que situação o policial militar pode ser preso por autoridade civil? Alternativa A, sem necessidade de justificativa. Claro que não. Em qualquer circunstância desde que haja suspeita, não. Somente quando estiver fora de serviço. Errado. Essa determinação, inclusive aqui, das exceções de flagrante e cumprimento de mandado judicial, se aplica ao policial militar de serviço ou fora. Letra D, apenas em caso de flagrante delito ou em cumprimento de mandado judicial. Opa, nosso gabarito, certo? Letra E, em qualquer caso, desde que haja uma ordem de prisão. Tá errado. São somente nos casos de flagrante delito ou em cumprimento de mandado judicial, assim assinado pela autoridade competente, que neste caso é o magistrado ou juiz, certo? Vamos responder aqui a questão 124. Na questão 124 a gente vai dar um saltozinho para um assunto interessantíssimo, que é do cargo policial militar, em especial no artigo 168. O artigo 168 traz para a gente, lista para a gente, as hipóteses justificadoras de vacância do cargo policial militar. Eu até trouxe para você aqui, né? As hipóteses de promoção. Agora estou trazendo para você a disciplina do artigo 168, são as hipóteses de vacância do policial militar. E o artigo 168 ele é categórico também ao afirmar que a vacância do cargo policial militar decorrerá de exoneração, demissão, anote isso, inatividade, falecimento, extravio e deserção. Observe que em todas as 6 situações nós temos uma desconexão, perene ou não, do policial militar com a instituição. Exoneração ele pediu para sair. Demissão a gente viu que é uma penalidade, né? Uma sanção administrativa.
Inatividade, ele inativou, foi para reserva remunerada ou reforma, certo? Falecimento, sobreveio aí o caso de falecer o policial militar. O extravio, ele é o extraviado, a gente vê disciplinando o extraviado aqui, lá a partir do artigo 16, que fala sobre situações institucionais. E o desertor, né, na forma da legislação penal militar, o militar que se ausenta do lugar onde deve ficar por mais de 8 dias. Então, observe que todas essas situações, o policial militar simplesmente desconecta com esse vínculo institucional que ele tem, fazendo surgir, portanto, um lugar vago. A vacância é isso, pessoal, lugar vago. E é justamente são, né, essas possibilidades aqui de surgimento desse lugar vago que a lei vai chamar de vacância. Então anote: exoneração, demissão, inatividade, falecimento, extravio e deserção. Vamos responder a questão 2.4? Qual das seguintes opções não é uma causa de vacância? Exoneração é, a gente viu. Inatividade é, a gente viu. Deserção é o desertor. Aposentadoria, opa, a gente sequer se aposenta, né? Então a aposentadoria não é. Demissão é sim, é uma sanção disciplinar que faz surgir uma vacância no cargo policial militar anteriormente ocupado pelo policial militar agora demitido, ok? Vamos continuar aqui o passeio pela parte finalzinha do nosso estatuto, ok? Vamos pegar aqui a questão 125. Eu te apresentei as hipóteses de vacância. Eu agora vou falar para vocês os motivos de exclusão, certo? Exclusão, volto a falar, difere-se da vacância. A vacância, na verdade, é o fenômeno de surgimento do lugar vago decorrente das situações que eu te apresentei aqui agora das seis. A exclusão, não. É o desligamento da organização, certo? E note-se que lá na vacância existem hipóteses onde não há o necessário desligamento por completo, como, por exemplo, o desertor. Há a vacância do cargo, mas não há o desligamento por inteiro dele com a instituição. Já no 173, não. Nós temos aqui hipóteses taxativas de desligamento completo com a organização policial militar, ou como a lei chama, a exclusão. Exclusão de serviço ativo e consequente desligamento da organização que estiver vinculada ao policial militar decorre dos seguintes motivos. Aí a lei passa a elencar para a gente quais são esses motivos, certo? Deixa eu grifar aqui para ficar bem checado. Primeiro motivo, transferência para a reserva remunerada. O policial militar foi para a reserva remunerada, consequentemente ele foi excluído do serviço ativo. Reforma, exclusão do serviço ativo também. Demissão, exclusão do serviço ativo. Perda do posto e da graduação, da patente da graduação, exclusão do serviço ativo. Exoneração, deserção, falecimento e extravio. Note-se que aqui a gente tem mais hipóteses do que lá na vacância, certo? Porque a ideia aqui dita, inclusive aqui sobre a deserção, vou retificar o que foi mencionado. Porque, bem verdade, aqui há uma exclusão do serviço policial militar, que nada se confunde com a vacância do cargo. Aqui o policial militar não mais exerce o serviço policial, ok? Note comigo: transferência para a reserva remunerada, reforma, demissão. O policial militar demitido não estará no serviço ativo. Perda do posto de patente da graduação, consequentemente ele não poderá mais ser policial militar, por assim dizer. Exoneração, deserção, falecimento, extravio, eles também não, certo, terá qualquer possibilidade de exercer o serviço ativo policial militar. Então a gente já tem conseguido responder aqui o artigo 125, chama atenção mais uma vez, leia com calma. Perceba que a adição aqui, certo, ao desdobramento da inatividade lá em reserva remunerada em reforma e a adição da perda do posto patente e da graduação. Demais situações hipotéticas aqui listadas são as mesmas, mas você não pode, certo, se perder e confundir vacância com motivo de exclusão. E sobre motivo de exclusão, vamos responder aqui a questão 125, onde ela pergunta qual dos seguintes motivos não resulta na exclusão do serviço ativo e no consequentemente desligamento da organização que estiver vinculado. Ele quer saber qual não resulta em exclusão. Vamos ler. Transferência para a reserva remunerada. Resulta, a gente viu. Reforma, resulta, a gente viu. Exoneração, resulta, a gente viu. Falecimento, resulta, a gente viu. Perda do posto, patente e da graduação também. Então, mais uma questão. Eu queria ver se tinha como riscar aqui, para a gente deixar bem destacado isso. Mas não tem como não. Mais uma questão anulada, né? Questão anulada aqui, porque observamos que existem todas essas possibilidades aqui que estão descritas nessas alíneas na previsão do artigo 173. Então, a questão acaba não tendo gabarito,
porque todas as alternativas estão certas, é aquela clássica questão onde você impetrará o seu recurso, ou talvez não seja nem necessário, como foi aqui agora, a banca já reconheceu o seu erro e anulou essa questão, o aluno meu, certo? Não vai errar como esse caderno de treino aqui nesse momento na questão 125 errou. Atente-se, portanto, que não existe gabarito para a questão 125. Haja vista que todas as hipóteses aqui listadas, todas elas estão com previsão. Opa, estão com previsão, certo? Com previsão no nosso artigo 173, ok? Vamos responder aqui a questão 126 agora, pessoal. Essa aqui, sim, não será anulada, já tinha antecipo. E ela pergunta na 126, de acordo com o artigo 175, quais são as duas formas pelas quais a passagem do policial militar à situação da atividade mediante transferência para a reserva remunerada pode ocorrer. Ele quer saber como pode ocorrer a transferência do policial militar para a reserva remunerada. O artigo 175 é categórico, mais uma vez, ao falar a passagem do policial militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua a pedido e ex officio. São tão somente essas as duas possibilidades de transferência do policial militar para a reserva remunerada, ou melhor, para a inativação. Ele pode querer a pedido, certo? Ou ex officio. Essa transferência vai ocorrer automaticamente, né, por assim dizer. A lei vai preencher os requisitos como idade e ele automaticamente aqui vai ter que ir para a reserva. Então, quando a questão 2000 pergunta quais são essas duas formas, a gente tem que procurar, né? A pedido e ex officio, a gabarito aqui da letra D, a pedido e ex officio. As demais possibilidades aqui, né? A pedido e por promoção não, por exoneração e a pedido não, por demissão e a pedido não, por deserção e por mérito não. A pedido e ex officio, porque se o policial militar quiser ser inativado, ele vai ter que pedir, ou ele vai pela chamada expulsória, né? A lei vai alcançá-lo por ele ter atingido os limites de permanência no serviço ativo por previsão legal, ok? A questão interessante é a questão do 128. Ele disciplina no 128 as circunstâncias que um oficial pode perder o posto e a patente. Conhecimento interessante para a gente, vou descer aqui para chegar nele, certo? Porque é de fato um ato complexo no sentido de participação de mais de uma figura, mais de uma autoridade, mais de um sujeito nesse processo. O artigo 89 fala para a gente: o oficial só perderá o posto e a patente se for declarado indigno para permanência na polícia militar ou tiver conduta com ela incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em decorrência de julgamento a que for submetido. Então, observe que aqui a perda do posto e da patente tem a participação ativa do órgão colegiado do Tribunal de Justiça, né, aqui da Bahia, que deve declarar a indignidade do oficial para permanecer nas fileiras da corporação. Quero chamar a atenção, certo, que essa indignidade, de fato, é promovida por decisão do Tribunal de Justiça, mas o ato de demissão é assinado pelo governador do Estado. Por isso que eu disse a você que é um ato composto, complexo, tem a participação de mais de um sujeito, certo? Quais são eles? O Tribunal de Justiça, que declara indigno para permanência nas fileiras da corporação, ocorrendo aqui a perda do posto da patente, e o ato de demissão, propriamente dito, é assinado pelo governador do Estado, certo? Então, vamos responder a questão 128. Sob que circunstâncias um oficial pode perder o posto e a patente? Letra A, por solicitação própria, não. Por atingir o limite de idade para permanência na reserva remunerada, não. Por decisão do comandante-geral, não. Por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, sim. Certo? É o Tribunal de Justiça do Estado, o órgão competente para declarar indigno para permanecer nas fileiras da corporação oficial e, consequentemente, resultar em perda do posto e da patente, ok? Para finalizar o nosso estatuto, vamos responder a questão 129, certo? Que fala sobre as recompensas no contexto da Polícia Militar. Recompensas está disciplinada aqui no artigo 208 e é muito interessante porque às vezes a gente tem a sensação, especialmente quando a gente vai estudar, né? A partir do artigo 55 lá, na verdade começa lá do 37, deontologia policial, a gente só vê punição, vê valores para serem cultivados, etc. Mas não, o estatuto ele também lista no artigo 208, notadamente, recompensas, reconhecimento pelo serviço, bom serviço prestado pelo policial militar. E ele diz aqui, né, que são recompensas, são reconhecimentos por esse bom policial militar está ali, digamos, comprometido com a coisa pública. Os prêmios de honra ao mérito, certo?
que são prêmios, não, prêmio de policial padrão, por exemplo, certo? As condecorações por serviços prestados, aí vem as medalhas e tudo mais. Os elogios, louvores e referências elogiosas, individuais ou coletivos, você pode elogiar publicamente aqui, registrado em ficha, tanto um policial individualmente quanto uma guarnição toda por um bom serviço prestado. E dispensa de serviço, certo? Eu quero chamar a atenção aqui sobre dispensa, para você não ser levado a induzido a erro, pensar que dispensa não é recompensa. Dispensa de serviço é recompensa sim, certo? Está previsto no nosso estatuto, no artigo 208, dispensa como dispensa aqui como reconhecimento. Então, o policial militar pode ser dispensado caso ele chegue simplesmente e simplesmente cumpra, né? Ser um policial militar que chegue no horário, comprometido com o serviço, cara prestativo, dedicado, né? Empenhado, nada obsta que o seu comandante efetue esse reconhecimento, inclusive com a dispensa de serviço, ok? Vamos responder a questão 29. Quatro seguintes itens são considerados recompensas no contexto da polícia militar: aposentadoria não, férias não, condecorações por serviço prestado. Ó, a linha B do parágrafo 1º do artigo 208, certo? Licenças médicas e prêmio de loteria não. Portanto, condecorações por serviços prestados são recompensas previstas no nosso estatuto e você, que é meu aluno, vai acertar essa questão, certo? Pessoal, vamos continuar o nosso estudo. A gente encerrou aqui agora, nesse exato momento, o estudo através do nosso curso das questões de estatuto, certo? Mas você tem um compromisso comigo, meu e seu, de continuar respondendo as questões. E caso surja dúvida, estou aqui disponível para tirá-las. Certo que dessas 200 questões eu não tenho nem me preocupo mais, porque eu tenho absoluta certeza de que acertaremos e que você será aprovado, tá certo? Conto com você na próxima aula, onde já iniciaremos o estudo das questões da LOB rumo a gente gabaritar estatuto e LOB na sua prova. Um abraço.